Oi, eu me chamo Denilson Valadares, seja bem-vindo ao Atos 8:30. Nós iremos ter a história da Bíblia Sagrada, né? Iremos discorrer aqui sobre o que acontece nela, pegando os fatos, né, de maneira rápida e sucinta, para você saber a história da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é um conjunto de livros sagrados para o judaísmo e o cristianismo, composto por diferentes autores em épocas distintas, né? Abrange a história da humanidade desde a criação do mundo até a vida de Jesus Cristo. O contexto histórico do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e narra a história do povo hebreu desde a criação do mundo até o período após o cativeiro babilônico, né? Então ele é dividido em 4 tempos: criação do mundo, pacto abraâmico, êxodo e lei, período dos reis, né? Na criação do mundo, a narração da criação do mundo e a história do primeiro homem e mulher, incluindo o dilúvio de Noé. O pacto abraâmico, Deus escolhe Abraão como pai do povo hebreu, prometendo-lhe uma grande descendência e uma terra prometida. O terceiro é o êxodo e lei, né? Deus liberta o povo hebreu da escravidão no Egito, ele lhes dá a lei de Moisés no Monte Sinai. E por fim, o período dos reis, né? A história dos reis de Israel e de Judá, incluindo períodos de prosperidade, decadência e guerras com outras nações. É a narrativa, né, no período entre reis, onde ocorreu cada rei. Principais eventos e personagens do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta eventos memoráveis, como a Torre de Babel, o dilúvio, a história de Abraão, Moisés, Davi e Salomão, né? Essa divisão ela comporta na Torre de Babel, né, a história da construção da Torre de Babel, que simboliza a arrogância humana e a confusão das línguas. Ele vai trazer a explicação de como houve a diversidade de línguas, né, como tem essa diversidade de tantas línguas diferentes, né? O dilúvio, né, é Deus punindo, né? Deus pune a humanidade pela sua corrupção, enviando um dilúvio que destrói quase toda a vida na terra, mas salva a Noé e sua família, aqueles que andavam segundo os preceitos de Deus. Moisés, como libertador, líder que libertou o povo hebreu do Egito e recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. Moisés, ele é um hebreu criado por egípcio e ele sai do Egito fugido e Deus o chama para libertar o povo que já estava cativo há anos ali no Egito. E aí ele é o libertador, né, do povo. E como todos conhecem nos filmes, nas histórias, Davi e Salomão, né? Davi, um rei, o segundo rei de Israel, e Salomão, seu precursor, seu filho, né, que é gerado também, está entre os reis de Israel. Este Salomão, como sabemos, o rei mais inteligente apresentado na Bíblia, né, trazido na Bíblia, que ele foi o mais sábio, né, para aquele tempo. Reis que consolidaram o reinado de Israel e construíram o templo de Jerusalém, período de grande prosperidade e esplendor. Veja interessante, né? Davi, ele fala que, olha, eu tenho casa, mas o meu Deus não tem casa, como se não houvesse um templo para adorar a Deus. E ele sente necessidade de construir um templo, né? Então, o interessante é que Davi, ele tem o desejo de construir o templo, mas ele não o constrói. Quem constrói é Salomão. No entanto, Davi, a missão dele, ele colocou como missão de vida foi deixar tudo pronto. Então ele adquiriu todo o material, todos os moldes para tudo que se precisava para a construção do templo. Ele prepara todo o material, mas quem constrói é seu filho Salomão. A divisão entre Antigo e Novo Testamento, como ela acontece. A Bíblia Sagrada é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, escrito até Jesus Cristo, e o Novo Testamento, escrito após o seu nascimento. A gente fala escrito antes de Jesus Cristo, né? Porque ele passa-se um intervalo de aproximadamente 400 anos para vir a história de Jesus, né? Antigo Testamento contém a história do povo hebreu, incluindo leis, profecias, histórias que precedem a vinda de Jesus. Por que precedem?
né? Há alguns profetas, mais na frente poderemos ver isso, profetas que anunciam a vinda do Messias, que é esse, o Jesus Cristo, que é narrado no Novo Testamento. Aí o Novo Testamento ele vai narrar a vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo e o início da igreja cristã. As cartas de Paulo e outras escrituras inspiradas. No livro de Atos, né, ele vai trazer ali, pós-morte de Jesus, como começou a propagação do cristianismo. Até o seu início, né, a sua origem, após a morte de Jesus, o que aconteceu, o que eles fizeram, como eles expandiram. Né? E o Novo Testamento ele vai trazer isso. Os evangelhos, que é a história de Jesus, e os Atos, né? Atos, que é o livro de Atos, e demais cartas paulinas e não paulinas, sobre e como eles se portaram após a morte de Cristo, e como se expandiu. Né? Daí que surge a expansão do cristianismo. Qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento ele vai se basear na lei de Moisés, enfatiza a justiça e a obediência, enquanto o Novo Testamento, centrado em Jesus destaca a graça e o amor. Né? Então, como a gente vê aqui, ó, Antigo Testamento, Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento ele trazia ênfase na lei e na justiça, entendemos no Novo Testamento que ele enfatiza a graça e o amor de Deus para com a humanidade. Centra-se na história do povo hebreu, né? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele vai discorrer a narrativa da história do povo, a sua origem, as suas descendências, né? Traz a sua genealogia, traz as suas profecias, e o Novo Testamento é centrada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, certo? Ele traz, no Antigo Testamento, promessas de um Messias futuro. E o Antigo Testamento, promessas de um Messias futuro. O Novo Testamento, ele traz a confirmação, né? A testificação desse Messias apresentado no Velho, ele é presente no Novo, que é o Cristo, né? Que é Jesus Cristo, como o Messias ao qual o Antigo Testamento apresenta. Contexto histórico do Novo Testamento. Botei Novo Testamento duas vezes. Aí os testamentos, né? O Novo Testamento foi escrito no contexto do Império Romano, uma época de grande mudança social e política, marcada por diversos conflitos e expansão do cristianismo. Né? Ele vai trazer o nascimento de Jesus, né? Que Jesus nasceu em Belém, na cidade da Judéia, durante o governo do imperador Augustus. Né? E aí é uma narrativa que eu sempre gosto de observar, né? Jesus nasceu em 4 a.C. Entenderemos isso futuramente com a ideia de que quando o Roma aceita, né? torna-se monoteísta e aceita esse Jesus como Senhor e Salvador. Né? O ministério de Jesus percorreu a Galileia e a Judéia, pregando o evangelho, curando doentes e realizando milagres. Esses fatos, né, o ministério de Jesus, são ações que são feitas que testificam as profecias do Velho Testamento. Morte e ressurreição. Jesus foi crucificado em Jerusalém, morto e ressuscitou ao 3º dia, confirmando sua divindade. Né? O anunciado, as profecias que foram emitidas no Velho Testamento, elas são apresentadas e como elas aconteceram são transcritas no Novo Testamento. Né, com os 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, os outros textos também ele vai trazer a expansão do cristianismo. Após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, os apóstolos espalharam a mensagem do evangelho por todo o Império Romano. Né? Então, Jesus teve, no seu período ministerial, ele teve discípulos que ele instruiu durante 3 anos, ele ensinou a eles, e após a sua morte e ressurreição, ele aparece para o povo depois de morto, continua dando alguns ensinamentos e eles levados, a ascensão, ela é levada aos céus. E após isso, os apóstolos seguem anunciando o seu evangelho, tanto em Roma e posteriormente eles expandem para fora do Império Romano. Vida e ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, considerado por muitos como o Filho de Deus, viveu uma vida exemplar, pregando mensagens de amor, perdão, compaixão e esperança. O Sermão da Montanha,
é um dos sermões mais fortes que traz a narrativa sobre a bem-aventurança. Né? Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças, o amor ao próximo, a oração e o perdão. Nós temos a oração do Pai Nosso, né? Esse Sermão da Montanha que são as bem-aventuranças, né? As benevolências da vida, como outros discursos e sermões e ensinamentos que Jesus trazia por parábolas para o povo. Né? E aí ele vai ter não só agora a teoria, ele vai botar a prática, né? Os milagres de Jesus em prática. Né? Jesus realizou curas, né? Expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, né? A história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos e outra que foi apresentada. Demonstrando o seu poder e sua compaixão. Né? Uma situação da sua compaixão é um momento que levam para provar a ele uma mulher e dizem que ela tinha cometido adultério. E estavam, entre um dos discursos, era apedrejá-la. E a fala de Jesus é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, é um discurso de amor maravilhoso. Nós queremos julgar e não queremos ser julgados. Né? Então, é um discurso muito interessante desse Jesus sobre um dos seus milagres, né? A demonstração do seu poder e compaixão para com os outros. Ele mostrou que ele amava, né, a humanidade. Parábolas de Jesus. Né? Jesus usava parábolas, histórias com um significado simbólico para ensinar sobre o reino de Deus, a salvação e a vida. Né? Essas parábolas, elas trazem a parábola do joio e do trigo. Né? São parábolas que são apresentadas para trazer ensinamento e instrução. Em momentos ele vai dizer por parábolas para aqueles que não entenderiam se fosse dito como deveria ser apresentado. Né? E aí, para facilitar a compreensão, ele usa parábolas. E essas parábolas é o que chama uma atenção muito grande, porque o povo entendia o que ele dizia através destas parábolas. Né? Aí nós vamos para a expansão do cristianismo no Novo Testamento. Né? O cristianismo cresceu rapidamente, espalhando-se por todo o Império Romano, desafiando a cultura pagã e influenciando a sociedade. Né? Então, nós temos o Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, lá em Atos 2, capacitando-os a pregar o evangelho em diferentes línguas. Em Atos 2 tem uma narrativa muito interessante, que eles estão reunidos, e nesse momento que eles estão reunidos, houve-se som, né, como se fosse um vento, né, impetuoso, né, e que viam como semelhante a línguas de fogo, né, aquela tochinha de fogo que nós vemos. Então, eram semelhante a isso. E o que aconteceu? Né, eles começaram a falar, detalhe-se mais em Pedro. Pedro começa a falar, entende-se que em sua própria língua, né, e o que acontece é que nesse falar dele, todos os escutam, todos entendem. Né, é como se eu estivesse falando... Entende-se que é como se ele estivesse falando em português e quem fala inglês, japonês, coreano, todos eles entenderam. Então, todos entenderam em uma só língua, certo? E aí, esse espalhar, né, o Pentecostes, o descer do Espírito Santo e o evangelho em diferentes línguas. Ele falava em uma e os outros entendiam, certo? E as missões e evangelização. Após esse momento, eles expandiram, saíram para anunciar o evangelho. Né? A sua missão é evangelizar, anunciar que Jesus morreu por eles. Os apóstolos, liderados por Paulo, viajaram por diversos países, pregando o evangelho e estabelecendo comunidades cristãs. Né? Paulo ele vem logo posteriormente, né, após os 12 discípulos, e é ensinado também por Jesus no período que ele passa aqui na Terra. E Paulo é o que ele sai ali dos judeus, né? Ele expande, ele vai para Roma, ele vai para Grécia, ele vai para vários lugares para anunciar o evangelho de Cristo. Que aí nós temos as cartas paulinas, né? O livro de Romanos, que é trazendo sobre a narrativa de Paulo. 1 e 2 Coríntios, né? Filipenses, cartas de Paulo a Timóteo, né? Tessalonicenses, Colossenses, são várias cartas, né? São 13 cartas paulinas apresentadas, né? Que Paulo escreve para os cristãos que se converteram em certas cidades. Né? Suprimento da necessidade. A igreja cristã
se dedicava a cuidar dos pobres, doentes, necessitados, promovendo a justiça social e a compaixão. O que era isso? Eles se juntavam e ajudavam uns aos outros. Lembrando que isso era nesse período, eles eram perseguidos por falar de Jesus Cristo, por anunciar Jesus Cristo. Muitos foram mortos. Paulo era um desses. Paulo perseguia o povo que anunciava Jesus. E muitos foram mortos por pregar esse evangelho, né? Por pregar esse Jesus que morreu, anunciar que Jesus era o Messias que era prescrito no Antigo Testamento. E isso levou muitos à morte, né? Então, eles se juntavam e fizeram a justiça social, ajudavam uns aos outros, né? Era uma comunidade que se ajudava muito. Quem tinha muito, vendia parte dos que tinha para poder ajudar aqueles que não tinham nada, né? Então, esse evangelho é anunciado, ele é vivido, esse amor ele é vivido ali naquela essência, nos seus tempos iniciais. Estrutura e composição da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um conjunto de livros inspirados por Deus, organizado em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E aí, como ela é dividida? 39 livros que narram a história do povo hebreu, as leis de Deus, profecias e histórias que precedem a vinda de Jesus. É o que está composto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, são compostos por 27 livros, que narram a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, a história da igreja primitiva, a primeira igreja formada, e cartas de orientações para a vida cristã. Então nós temos livros e cartas. A maior parte dessas cartas são cartas paulinas, que é Paulo que traz ao povo essas cartas. Importância da Bíblia Sagrada na história e sociedade. A Bíblia Sagrada tem sido uma fonte de inspiração, guia moral e referência para bilhões de pessoas ao longo da história, né? Influenciando a arte, a literatura, a música, a cultura e a própria civilização. Quais são essas influências na arte? A Bíblia Sagrada, a influência na arte e a arquitetura. A Bíblia Sagrada tem inspirado a criação de obras de arte, arquitetura e música, como catedrais góticas, pinturas renascentistas e hinos religiosos. Quem nunca ouviu falar, né, o inário cristão, a harpa cristã, né? E aí até o conceito de moral, né? A moral, o princípio da moral, ela parte ali da ideia cristã, certo? A influência na literatura e cultura, né? Histórias e personagens bíblicos influenciaram a literatura. O teatro, o cinema e a cultura popular moldando a visão do mundo, moldando a visão do mundo de muitas pessoas. Então, os filmes que trazem sobre a história de Davi, a história dos profetas, né, a origem do mundo. Recentemente foi lançado, né, uma versão bem mais guerreira sobre Moisés, né? Então, vários livros e filmes são apresentados. O teatro, né? A cena cultural tem um impacto cristão, tem uma origem cristã ali no seu precursor da cultura e da literatura, que é uma leitura, né? É o livro mais lido do mundo. Ainda continua sendo o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia Sagrada. E ficamos por aqui, né? Eu agradeço por você estar aqui até esse momento. Se puder seguir, eu agradeço. Se puder curtir, também eu agradeço, né? Ou comentar e compartilhar qualquer dúvida que você tenha. Escreva aí nos comentários, certo? Que estarei muito feliz em poder estar respondendo futuramente. Agradeço. Até a próxima aula sobre a Bíblia Sagrada.